O estudo dos cortes frontais e horizontais do cérebro, eles demandam do aluno uma relação espacial que nem sempre o aluno tem a noção. Na verdade, isso acontece tanto com o estudo do corte na anatomia, como o estudo tomográfico do corte ou da ressonância, que é a mesma coisa. Então, nossa ideia nesse primeiro momento é dar uma visão espacial de como o corte se situa numa peça de hemisfério cerebral. Nós temos aqui um cérebro completo com os dois hemisférios, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital posteriormente. A fissura longitudinal do cérebro. O corte ele decorre, o corte frontal, de um corte que se dá com o encefalótomo na linha média. No momento que você corta, você separa uma fatia do cérebro, demonstrando exatamente as estruturas profundas. Bem, quando a gente retira a parte interior do cérebro, a gente tem essa imagem. Geralmente o aluno tem dificuldade também de correlacionar essa estrutura de corte com a estrutura da morfologia externa do cérebro. Então o objetivo dessa tomada é exatamente mostrar essa relação. Veja, essa superfície corresponde exatamente à face superolateral do cérebro. Você observa tanto de um lado como de outro, essa simetria. Na linha média, a fissura longitudinal do cérebro, ela permanece como referencial de um ponto mediano, quer dizer, essa estrutura está bem próxima de um lado ao outro, onde você observa na região mais profunda a estrutura do corpo caloso. Se você observar esse corte, o corpo caloso está sempre no fundo da fissura longitudinal do cérebro. Aqui você tem essa relação. Do mesmo modo, você observa aqui a face inferior do cérebro, com as estruturas do diencéfalo. Então, quando o aluno estuda o corte num plano normal, ele na verdade está vendo exatamente o mesmo hemisfério que ele conhece bem, só que cortado uma fatia. Eu vou tentar então mostrar como é que fica esse corte ao se observar uma sequência frontal. Então, o primeiro corte frontal foi aqui, o segundo, quando eu retiro, eu vou retirar exatamente essa fatia. O aluno vai observar essa fatia, geralmente estudando num plano horizontalizado. Então, geralmente, esse corte ele é visto nesse posicionamento. Eu gostaria de comparar essa estrutura com essa, exatamente para o aluno ter noção dessa espacialidade. Então, veja, a face superolateral que ele vê na parte horizontal corresponde a essa superfície. A fissura que está na linha média, que é a fissura longitudinal do cérebro, corresponde a essa estrutura. O corpo caloso que está no fundo corresponde a esse corpo caloso. Esse hemisfério aqui corresponde a esse hemisfério aqui. E essa estrutura basal corresponde a essa estrutura basal. O terceiro ventrículo na linha média corresponde a essa estrutura. Os ventrículos laterais se observa aqui nessa região. Então, é interessante comparar sempre essa peça com essa. Mesmo que o aluno estude num plano horizontal, ele tem sempre que mentalmente estar remetendo esse corte como uma parte integrante do cérebro.